Olá, meus queridos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre blindagem eletrostática. Mas antes eu gostaria que você parasse por um momento e imaginasse no nosso mundo sem energia elétrica. Você já parou para pensar quantas coisas do nosso dia a dia dependem da eletricidade? Na sua casa mesmo, meu jovem, como micro-ondas, geladeira, celular, computador, TV e etc. Estes e outros equipamentos só funcionam graças às descobertas do físico e químico inglês chamado Michael Faraday. Esse carinha nasceu em 1791 numa família humilde com poucos recursos, do qual seus pais puderam dar a seus 4 filhos uma educação escolar muito básica. Aos 13 anos, Faraday ele foi trabalhar como ajudante de encadenador de livros. Além de aprender essa arte da encadernação, ele passou a ler muitos livros e foi assim, por conta própria, que ele foi aprendendo e aprofundando na ciência. E através desses livros, ele repetia as experiências que ele via, comprovando os resultados na prática. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora... Aos 21 anos, com todo o conhecimento adquirido, ele foi nomeado como ajudante de um laboratório da mais importante instituição inglesa para a formação do conhecimento científico, a Royal Society. Após 6 meses, ele acompanhou um grande químico, Humphrey Davy, numa série de conferências pela Europa, onde ele pôde ouvir e conhecer grandes cientistas de seu tempo. E com toda essa bagagem de conhecimento, Faraday resolveu estudar as relações entre a eletricidade e o magnetismo, onde permitiu ele escrever o princípio do funcionamento de um motor elétrico. Dentro de seus experimentos, Faraday provou que era possível transformar a energia mecânica em uma energia elétrica. E para aplicar essa descoberta, ele inventou um aparato chamado dínamo, onde um ímã gira ao redor de uma bobina, gerando a partir deste movimento uma corrente elétrica. E se instalarmos um pequeno dínamo na roda de uma bicicleta, podemos usar a energia para acender o farol. Bem legal, né, pessoal? Vamos entender então essa blindagem eletrostática de Faraday? Então, vem comigo. Pessoal, para a gente entender a blindagem eletrostática, nós vamos começar com este condutor A, que ele está em equilíbrio eletrostático. E como ele se encontra em equilíbrio eletrostático, nós temos um campo elétrico no interior deste condutor igual a 0. E por esse motivo ele consegue proteger qualquer corpo que se encontra no seu interior da ação elétrica externa, ou seja, de fora. Meu querido, o que isso significa na prática? Veja bem, se aproximarmos deste condutor A aqui, um corpo B de cargas elétricas distribuídas por sua superfície, conforme essa figura aqui, essas cargas positivas atraem as cargas negativas do condutor A e repelem as cargas positivas para o outro lado da superfície. E perceba que não acontece nada no interior. Este fenômeno é o que nós denominamos como blindagem eletrostática. Ou seja, qualquer superfície metálica que envolve um corpo o protege de qualquer ação elétrica externa. Vamos entender isso como acontece nos automóveis. E para isso eu quero pegar este ônibus aqui, ilustrado, este ônibus escolar, onde vocês, meus jovens, estão dentro deste ônibus. Eu não entendi o que ele falou. E por uma situação hipotética, o nosso ônibus ele está no meio de uma tempestade. E um raio atinge este nosso ônibus. E este raio, que é uma descarga elétrica, ele vai eletrizar,
a superfície metálica do nosso ônibus. Mas vocês, estudantes, que se encontram dentro deste ônibus, não sofrem nenhuma consequência. Agora, caso um amigo de vocês, né, se aproxime desse ônibus e toca ele, esse carinha sofre um choque enorme, ou seja, será de grande intensidade. E este fenômeno acontece justamente devido à blindagem eletrostática. E para proteger as pessoas desse tipo de evento, né, que é o do ônibus, de ser atingido por um raio, e qualquer pessoa que tocar a superfície metálica dos automóveis e não sofrer um choque, em seus pneus existem fios metálicos que de alguma forma eles se conectam a alguma parte metálica do carro e também se conectam à terra, de tal forma que essas cargas negativas elas se escoam da superfície metálica para a terra. E quando isso acontece, o nosso ônibus volta a ficar neutro. Mas, Márcio, isso acontece só com os carros? Se você disse que não, meu querido, você acertou. Isso acontece também em prédios que, além de concretos, eles possuem estruturas metálicas que ajudam a suportar toda essa estrutura do nosso prédio. Agora, se esse prédio for atingido por um raio, né, essas estruturas metálicas ficarão eletrizadas. E caso alguma pessoa vir tocar aqui nesse prédio, ela sofre um grande choque. E para evitar essa situação, os engenheiros instalam uma haste metálica no alto desses prédios aqui, ó, conhecido como para-raios. E esta haste de para-raio é conectado à estrutura metálica do prédio, do qual a sua estrutura é conectada aqui na Terra. Sendo assim, a descarga elétrica ao atingir o para-raio, por causa do poder dessas pontas, né, onde nós estudamos em aulas anteriores, caso você não tenha visto, convido você a ir lá no canal e faça uma revisão dessa aula, tá bom? Então, ao atingir este para-raio, as cargas elétricas escoam diretamente para a Terra. E este sistema protege tanto os moradores do prédio, quanto os equipamentos elétricos destes moradores. E essas estruturas metálicas que protegem os corpos de ações elétricas externas é o que nós chamamos de gaiola de Faraday. Meus jovens, a gaiola de Faraday é o que explica a blindagem eletrostática. E para isso ele construiu uma gaiola de metal e sobre ela aplicou uma forte descarga elétrica. E ao receber essa descarga elétrica, o metal mantém no interior da gaiola livre dos efeitos da eletricidade, pois os elétrons eles se espalham uniformemente pela sua superfície. E é justamente por este fato que quando um raio atinge um avião, os passageiros ficam protegidos. E não esquecendo também da grande façanha, né, na química, que Faraday conseguiu transformar os gases em líquido, algo que nunca tinha sido feito antes na sua época, né? Onde desta forma fica mais fácil de armazenar. E graças a essas experiências tornaram possível novos métodos de refrigeração. Meus queridos, estes princípios, né, eles continuam a ser utilizados até hoje nas geladeiras. As experiências de Faraday não mudou somente a vida dele, mas revolucionou toda a sociedade moderna. Agora, voltando para a gaiola de Faraday, vamos entender como que ele aplicou esse experimento dentro dessa gaiola de Faraday, do qual ele foi o cara que provou isso. Ou seja, ele se colocou em risco para a ciência. Vamos entender isso. Pessoal, este nome é em homenagem ao físico e químico Faraday. E como que ele fez essa descoberta? Veja bem, meu jovem, ele construiu uma gaiola, né, metálica e submeteu a esta gaiola diversas descargas elétricas. E como as cargas elétricas
distribui sobre a superfície metálica da gaiola, não aconteceu nada com Faraday. E neste experimento, a gaiola ela estava isolada da Terra e tinha uma porta aqui, ó, com uma haste de material isolante. E ao segurar essa haste isolante, ele abriu a porta, né, da gaiola e saiu e mostrou ao mundo que, apesar das várias descargas elétricas, nada aconteceu com ele, devido ao fenômeno da blindagem eletrostática. Meus jovens, a história de Faraday, ela é incrível, né? Porque ela mostra que não é somente o ensino formal que possibilita seres humanos de realizar coisas incríveis e impulsionarem o conhecimento da humanidade para sempre. E Faraday é um exemplo disso. Ou seja, uma pessoa comum que revolucionou a nossa maneira de entender o mundo. Eu acho isso incrível. O mundo precisa de mais Faradays. E talvez você seja um, meu jovem. Explore sua capacidade e acredite em você. No mais, o meu muito obrigado pela sua paciência. Um grande abraço e fique com Deus.